Fala pessoal, tudo bem? Estou gravando aqui um vídeo um pouquinho diferente para compartilhar, na verdade, uma experiência que eu tive e que eu estou usando essa experiência hoje para empreender novamente. Então, estou, na verdade, aprendendo com os erros aqui. Então, eu vou contar um pouquinho da história de um aplicativo que eu criei alguns anos atrás, que chamava Live Shop, que é um aplicativo de live streaming. E o que eu aprendi com ele, né? Quais foram as partes boas e as partes erradas, né, que eu fiz, as decisões ruins que eu tomei ao longo desse processo. Então eu vou compartilhar com vocês para vocês aprenderem também com os meus erros, tá? Eu estou usando bastante isso agora na criação da Promove, né, lembrando desses erros, tentando não repetir eles novamente, né, que é o ideal, conforme a gente vai ficando cada vez mais experiente, para a gente não repetir novamente. E a inspiração desse vídeo aqui é um post que o Tocha, que é um investidor de Portugal, ele provocou ali sobre distribuição e eu comentei embaixo ali sobre a minha experiência. Então eu gastei um tempinho escrevendo ali um texto para explicar, né, ou para tentar explicar melhor o meu problema de distribuição que eu tive com esse aplicativo Live Shop. Então eu resolvi transformar esse conteúdo em texto no conteúdo de vídeo, explicando um pouquinho melhor, passando por outros problemas também que eu encontrei, né? A distribuição não foi só ele, né? Teve outros problemas ali que eu encontrei no meio do caminho, empreendendo com o Live Shop. Então eu vou passar aqui com vocês, são 4 pontos grandes com o Live Shop que eu vou compartilhar agora com vocês. Então eu vou compartilhar primeiro um pouquinho o que é o Live Shop, tá? O Live Shop era um aplicativo de live streaming que a ideia é que fosse um marketplace em tempo real, tá? Como se fosse um ao vivo ali do Instagram, mas que os lojistas pudessem entrar ao vivo de dentro das lojas, principalmente de shopping center, e que pudesse fazer a live do que está acontecendo ali, das promoções, hot sales e tudo mais. E as pessoas que estão em casa assistindo, acompanhando, né, o lojista, acompanhando o shopping, acompanhando um grupo de lojas, pudesse já clicar e comprar na hora, para peças exclusivas principalmente. A gente está falando de vestuário, a gente está falando de eletrônicos, de uma variedade grande de produtos. Então é um pouquinho desse conceito. Aonde eu conheci isso, né? Eu fui para a China há um tempo atrás e aí estava estudando o mercado de O2O lá. E isso eu acabei vendo na rua, no metrô lá, as pessoas usando, eu achei incrível assim. E tentei trazer essa experiência para cá também. É claro que o Instagram, que é o dono, né, da live no Brasil, é o único grande aplicativo, mas na China tinham vários, mais de 20 aplicativos fazendo essa mesma coisa, tá? Então foi esse um pouquinho da inspiração. Então eu tentei fazer, né, o lançamento desse produto, eu cheguei a vender, teve lives de verdade acontecendo, a gente configurou toda a parte de tecnologia, aplicativo Android, iOS, 3, 4 servidores, e no final da história eu acabei morrendo ali por falta de dinheiro e por falta de distribuição também, né? Que aí eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes. Então vamos lá, aprendizado número 1, muito antes do mercado, o timing, né? O timing muito errado. A gente não tinha aplicativo, ou seja, a gente não tinha o canal de distribuição de live. Ou seja, o próprio Instagram, que tinha as lives, ele não permitia você fazer live lá dentro. E com call to action, você não conseguia clicar para comprar, você não conseguia prover a experiência necessária para esse tipo de compra, para esse tipo de shopping, vamos dizer assim. A gente estava saindo de um momento que a internet estava barateando, né? Estava muito caro e foi barateando. Então, esse momento foi bom, um momento tecnológico, vamos dizer assim, né? Se você olhar para o macroambiente, porque os celulares estavam ficando cada vez mais baratos, né? Os planos cada vez mais baratos para você ter os dados móvel, né? Porque o cara pode estar no ônibus, você poder ver a live lá, assistir e comprar o produto, né? Então essa parte foi boa, mas o timing foi muito errado no ponto de vista de infra e no ponto de vista cultural também. É claro que tem que ter o primeiro mover, né? Tem que ter sempre alguém que é o primeiro, mas o que eu percebi foi ser o primeiro mover sem muito dinheiro, né? É muito difícil. Então, tipo, você tem que criar aquele movimento em cima da live, né? Isso foi muito antes da pandemia, né? Se fosse depois, a gente tava no timing melhor. Mas era difícil. Eu lembro que eu explicava para as pessoas, para as empresas, lojistas, possíveis clientes, até investidores, e muita gente dava uma risadinha de canto de boca, porque não entendia muito bem, não fazia muito sentido você comprar algo dentro de um vídeo, né? Hoje em dia tem algumas empresas que fazem isso, mas na época foi bem diferente, assim. E ser diferente tem uma barreira muito grande de entrada. Então esse foi talvez o principal problema, vamos dizer assim. O segundo problema tem mais a ver com
o modelo de negócios, né? Pensando no ambiente, pensando em infra, pensando na cultura que a gente tinha no Brasil na época. Porque eu estava tentando fazer na prática um marketplace em tempo real, sem dinheiro, né? Sem estar capitalizado com grandes investimentos, né? Tava ali com dinheiro próprio. Então, isso já é difícil criar um marketplace, né? Juntar ali compradores, fornecedores e que você tenha esse match, né? Do que as pessoas estão querendo comprar e que o fornecedor tem. Fazer isso em tempo real, então, é muito mais difícil, né? Você tem que ter um volume muito grande de pessoas ao vivo, né? Assistindo a live naquele momento e aparecer um produto, porque nesse caso é um produto por vez, praticamente, né? E que as pessoas queiram comprar esse produto. Então pensa que a chance, né, de dar um match, vamos dizer assim, é muito, muito difícil. Por que isso acontece na China, né? Porque você tem um volume muito grande de pessoas online, né? Já tinha naquela época. Você tem um grande volume de pessoas vendendo coisas. São múltiplos canais, múltiplos aplicativos também. Então você tem muito mercado, muita massa para conseguir fazer esse match, né? De encontrar o fornecedor ali e a audiência. Aqui não, aqui a gente precisa criar todo esse mercado e colocar todo mundo online e todo mundo no mesmo aplicativo, que é um dos desafios. Então, talvez se tivesse dinheiro, muito dinheiro, talvez seria mais fácil você começar, que nem algumas pessoas estão fazendo hoje em dia, com grandes influencers, com grandes marcas, né? Eu lembro que até a Americana tentou fazer live dentro do aplicativo dela, meio, né, espelhando um pouco dessa ideia, mas teria que ter muito, né, um capital muito intensivo ali para você conseguir criar isso do zero, ainda mais naquela época, né? Precisaria ter muito dinheiro. Outra coisa que eu errei e que é um pouco mais sensível foi uma rodada de investimento. Porque eu tinha já, né, um aplicativo rodando, Android, iOS, os servidores, etc. E aí eu precisava fazer agora uma rodada de capital para promover, para marketing, né? Porque na minha cabeça naquela época foi, se eu tiver construído já, vai ser mais fácil conseguir dinheiro para investir em marketing, não para construir, né? Tentar criar a primeira versão, etc. Só nisso já muitas empresas vão falhar. Então eu pensei, pô, vai ser mais fácil eu já pedir dinheiro só para divulgar, vai estar mais próximo, né, do retorno e tudo mais. E eu consegui falar com bastante gente legal, mas foi um investidor específico que se interessou, a gente fez ali um acordo, e esse acordo não foi documentado, né? Até foi documentado, mas ele não foi feito contrato. Né? Acho que não é contrato que iria impedir ou fazer isso acontecer, mas tinha uma data específica para cair o cheque, né? A empresa já dependia disso na época, né? Já tinha ali uns 6 meses de vida. Então esse cheque ia servir para dar mais um gás ali de 1 ano ou 2 anos que poderia ter sido fundamental para conseguir impulsionar esse projeto. Então, tipo, ficou muito de boca, conversamos, tinha data, a data passou, o cheque não caiu, continuei esperando, cobrando, né, e tal, para ver se ia cair. E aí fui usando os recursos próprios, e aí foi acabando o que eu tinha, foi acabando a paciência das pessoas de esperar, foi acabando os parceiros que já estavam, né, conectados na plataforma. Então isso foi desgastando até chegar no momento que não tinha mais condições nenhuma de andar com o negócio. Isso talvez teria sido mais controlado, né? Vamos dizer assim, poderia ter quebrado de uma forma mais saudável. A gente não quebrou de uma forma saudável, a gente quebrou acabando com tudo. E aí também deveria ter espaço para ter buscado outros investidores. Então, se eu tivesse um contrato, ou se tivesse amarrado melhor essas cláusulas desse investimento, eu poderia ter descoberto logo no começo que não ia cair, ou poderia ter, né, recebido essa informação antes, para procurar outros investidores para cobrir esse valor, para me dar mais tempo de vida, né? Então isso não aconteceu e aí a gente foi empurrando com a barriga, tentando, esperando que vai cair e não cai. Então essa quebra foi um pouco mais dolorosa, assim. Então essa quebra foi mais dolorosa, assim, e poderia ter sido evitada, né? Hoje em dia, acho que eu teria colocado mais importância, mais tempo investido na documentação, em contratos, tudo mais. E aí o último e quarto ponto aqui é uma coisa que acontece bastante nas startups, principalmente na fase inicial, assim, principalmente de pessoas que têm background de tecnologia, que é o overbuilding, né? Tipo, construir demais, gastei muito tempo construindo coisas, sendo que eu acho que não precisaria ter construído tanto.
deveria ter gastado mais tempo na parte de marketing, na parte de captação, na parte de recursos, na parte mesmo de arrumar parceiros, tentar fechar uma ponta do marketplace primeiro para depois ir para a próxima. Então, eu acho que esse overbuilding foi legal para mim, porque eu acabei desenvolvendo muitas coisas, né? É minha zona de conforto. Para você ter uma ideia, eu desenvolvi 3 servidores. Era um servidor tradicional, né, da aplicação, com banco de dados, as APIs, né, com os dados. Um servidor de streaming, que chama RMTP, e todos os protocolos lá. Na época não era tão fácil assim montar isso, então precisa gastar muito tempo com isso. E ainda os servidores de tempo real, que serve para atender o chat e aquelas reações que tem, aqueles coraçãozinho e tal, que tem do lado do chat, que vou tentar colocar na tela aqui para vocês. Esse tempo foi muito prejudicial, né? Eu poderia ter focado em uma plataforma só, por exemplo, poderia ter pegado ali o iOS, provavelmente, ter desenvolvido só nela, ter feito um aplicativo melhor, mais, né, bonito ou mais estável, vamos dizer assim. Podia ter focado um pouco na parte de servidores, em fazer servidores mais simples. Eu fiz servidores já para preparar para escala, né? Então eu já pensei nisso antes da hora, né? Não deveria ter pensado nisso naquele momento. E toda a parte de back-office também, eu fiz toda a parte de back-office, onde a loja pode cadastrar produto, e etc e tudo mais. Então, para validar market fit, para você até mesmo mostrar para os investidores, mostrar para o mercado, eu acho que não precisaria ter ter chegado a esse ponto. Acho que poderia ter simplificado muito mais e feito uma camada mais leve de tecnologia, tá? Então, como solo founder, né, eu estava criando essa empresa sozinho, eu deveria ter prestado mais atenção nos outros problemas, né? Prestar atenção na parte de distribuição, pensando na parte de produto, pensando na parte de marketing, pensando na parte de parcerias e de como que eu vou, de fato, fazer o lançamento disso, né? O go-to-market ali, que não foi muito bem planejado, eu acho. Então, olhando para trás, eu consigo ver pelo menos esses 4 grandes problemas, né? Sem contar outros, né? Por exemplo, ter criado essa empresa sozinho, eu acho que foi um erro também, porque é praticamente impossível. Eu lembro de ter uma reunião com o investidor e estar na porta para entrar na reunião, e em vez de estar fazendo deck, né, revisando o deck ou pensando na conversa ali, eu estava corrigindo um bug no Android. Então, tipo, não tem condições, assim, não foi uma coisa saudável. Eu fiquei ali mais ou menos 1 ano e meio tentando construir isso sozinho. E se eu tivesse mais pessoas, provavelmente isso teria andado mais rápido. Os problemas que eu passei, provavelmente a gente poderia ter percebido juntos e não ter passado por isso, né? Então, esses aprendizados eu também estou usando agora na Promove, para não construir cedo demais, né? A questão do AI, por exemplo, que eu acho que não vale a pena construir agora, principalmente. Pensando na distribuição, pensando como que eu vou promover isso, pensando na parte de marketing, que inclusive a parte de tecnologia hoje em dia é o que está mais devagar. Estou fazendo muito menos código do que eu fazia antigamente, porque no final da história, né, no final do dia, é muito confortável, né, para quem coda, né, para quem gosta de programar principalmente, você sentar e querer programar o dia inteiro e fazer funcionalidades, esse monte de funcionalidade para cima e para baixo, e não tem ninguém precisando daquilo, né, não tem ninguém pedindo aquela funcionalidade. Então é uma briga interna aqui de tentar ser focado, é uma briga interna de ganhar motivação, né, para tentar fazer coisas que às vezes não é o que eu gosto, né, porque essa parte, pelo menos comercial, é muito mais difícil para mim, né, ter que sair muito da zona de conforto. Mas é importante, se você quer empreender e quer empreender sozinho, você vai ter que passar por isso. Talvez você vai gastar pouco tempo com isso, mas você vai ter que gastar alguma energia, e não é confortável, né? Não é fácil você acordar todo dia empolgado para fazer uma reunião comercial, por exemplo, né? Quem vem de background técnico geralmente não vai gostar mesmo. Então é isso. Fica aqui esse vídeo de aprendizados, os 4 principais aprendizados aqui, quando eu fiz a live shop e deu errado. 1 ano e meio perdido, mas com muito aprendizado. Espero que esse conteúdo também ajude vocês a pensar um pouquinho nos problemas e nos desafios que vocês têm a empreender também. Beleza? Um abraço, até mais.